Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 49ª reunião ordinária da Casa Bernardo Vieira de Mello. Desculpa. Declaro aberta a 48ª reunião ordinária. Vereadores presentes. Vereador Edmilson Torre Tostão. Vereador Irmão Biá. Vereador Everaldo Silva. Vereador Misael Prestonista. Vereador Flávio Nascimento. Vereadora Dete Silva. Vereador Saulo Holanda. Vereador Biai, vereador Tony Magalhães, vereador Vinícius Castelo e vereador Vladimir Labanca. Com o coro regimental, declaro aberta a 40ª reunião ordinária. E peço ao vereador Irmão Biá que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. Assim como autoriza o nosso presidente, deixarei um versículo da parte do Senhor para a meditação de todos nesse dia, qual Ele nos concede. No livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e lhe ajudo e os protejo com a minha forte mão. Quantos dizem amém? Palavra do Senhor, senhor presidente. Minuta da ata da 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 21 de outubro de 2021, sob a presidência do vereador Saulo Holanda, às 10h50 do dia 21 de outubro de 2021, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 47ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O vice-presidente vereador Vladimir Labanca promoveu a abertura da reunião ordinária. O vereador Irmão Biá procedeu à verificação dos presentes. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Misael Prestonista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Labanca. Observando o número regimental, o presidente... Observando o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Irmão Biá prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31. O vereador Irmão Biá realizou a leitura da minuta da 46ª reunião ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2021. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 46ª reunião ordinária. O vereador Saulo Holanda assumiu a presidência. O vereador Irmão Biá prosseguiu com a leitura do expediente. Projeto de lei número 175/2021, de autoria do vereador Jojó Guerra, dispõe sobre a garantia, respeito, dignidade e a integridade sexual de crianças e adolescentes no âmbito municipal de Olinda e da outras providências. Projeto de lei 176/2021, autor vereador Jojó Guerra,
dispõe sobre a livre parada de estacionamento para embarque e desembarque de transportes escolares em dias e horários letivos e vias locais, da prestação de serviço no projeto de lei 177, autor vereador Jorge Guerra, institui o programa de prevenção ao suicídio e direito de acesso à saúde mental no âmbito do município de Olinda e da outras providências. Ofício número 188/2021. Maria do Carmo Batista Barbosa, secretária de Governo. Decreto do Poder Executivo, decreto 192/2021, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2021. Crédito adicional suplementar no valor R$ 355.727,94 em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Decreto 194. Abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2021. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.491,43 em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Ofício número 668/2021. Autora Poliana Monteiro, secretária de Obras, assunto e resposta ao ofício do gabinete 26/2021, do autoria do excelentíssimo vereador Saulo Holanda. Ofício número 313/2021, autor André Botelho, secretário de Mobilidade Urbana, assunto e resposta ao ofício, gabinete 126/2020, autoria do excelentíssimo vereador Saulo Holanda. Ofício número 309/2021, autor André Botelho, secretário de Mobilidade Urbana, assunto e resposta aos ofícios do gabinete 2806, 2866, 2867/2021, de autoria do excelentíssimo vereador Ricardo Souza. Requerimento número 1537, de autoria do vereador Ricardo Souza. Assunto: requer que seja realizada a troca de lâmpada no posto localizado na Avenida das Graças. Peço ao vereador Ricardo Souza que conclua a ata da 46ª reunião ordinária. Conclusão da ata. Os vereadores presentes foram os vereadores Tostão, Alexandre Mombiá, Misael Prechanista, Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Labanca. O livre orador, irmão Biá, prosseguiu com o trecho da Bíblia Sagrada, no Isaías capítulo 20, versículo 29. O vereador irmão Biá realizou a leitura da minuta da ata. Em votação, em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, a ata da 46ª reunião ordinária, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma, a ata aprovada. O vereador irmão Biá prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrado o expediente, o presidente dispensou o livro de oradores para abertura da audiência pública para discussão de projeto de lei orçamentária anual, a LOA, e o PPA, o Plano Plurianual do ano 2022. O presidente encerrou a sessão, convocando a próxima para o dia 26 de outubro, no horário regimental. Ao final da sessão, foi constatada a presença com a consonância dos vereadores. Vereador Tostão de Olinda, vereador Irmão Biá, vereador Misael Prechanista, vereador Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. O horário de encerramento da sessão foi às 11h20, senhor presidente. Encerrada a minuta da 47ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que foi realizada dia 21 de outubro de 2021. Coloque em discussão a ata da 47ª reunião ordinária. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontram. Aprovada a ata da 47ª reunião ordinária. Peço ao vereador Ricardo Souza, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Expediente da 48ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2021. Ofício 155, autor Maria do Carmo, encaminha a Casa Legislativa a lei discriminada abaixo. Lei 6178, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Inclusão à Pessoa com Deficiência e da outras providências. Ofício 191, Maria do Carmo, decreto 196,
Abre orçamento da Seguridade Social, valor de R$ 420 mil em favor do Fundo Municipal de Assistência Social. Ofício 191, Maria do Carmo, decreto número 202. Altera o decreto 145 da outras providências. Ofício 686, Pauliana, responde ao ofício do vereador Saulo Holanda. Ofício 685, Pauliana, responde ao ofício do vereador Saulo Holanda. Ofício 684, Pauliana, responde ao vereador Saulo Holanda. Ofício 638, Pauliana, responde aos ofícios do vereador Tostão. Ofício 625, Pauliana, responde ao ofício do Tony Magalhães. Ofício 626, Pauliana, responde aos ofícios do vereador Saulo. Ofício 623, Pauliana, responde ao vereador Vinícius Castelo. 624, Pauliana também, responde ao Vinícius Castelo. 622, Pauliana, responde ao vereador Saulo. 621, Pauliana, responde ao vereador Jojo Guerra. 620, Pauliana, responde ao vereador Saulo. Ofício 3125, Suzana, Secretária de Saúde, responde ao vereador Jesuíno Araújo. Ofício 220, Lupécio, veto parcial ao projeto 119, mensagem 02621. Requerimento, todos os nossos requerimentos encontram-se no portal da transparência. Requerimento 1574, vereador Tony Magalhães. 1575, vereador Flávio Nascimento. 1576, Denise Almeida. 1577, 1578, 1579, 1580, Dete Silva. 1581, Tony Magalhães. 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, vereador Jojo Guerra. 1590, 1591, Dete Silva. 1593, 1594, 1595, Saulo Holanda. 1596, 1597, BI. 1598, BI. 1599, BI. Encerrado o expediente da 48ª reunião, senhor presidente. Com o expediente encerrado, declara aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Tostão de Olinda. Vereador Tostão, peço que o senhor está no seu gabinete e venha para o nosso plenário. Próximo orador, o vereador Irmão Biá. Presidente, eu passo para o líder do governo. Próximo orador, o vereador Everaldo Silva. Presidente, eu também passo meu tempo para nosso amigo Biai. Próximo orador, o vereador Vladimir Labanca. Próximo orador, o vereador Tony Magalhães. Eu passo meu tempo aí para Vinícius. Ele não é o próximo, né? Vinícius. Próximo orador, o vereador Vinícius Castelo. O senhor tem seus 15 minutos, vereador, e os 15 minutos do vereador Tony Magalhães. O senhor tem 30 minutos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também a concessão da parte da fala do vereador Tony Magalhães. Eu vou procurar ser breve, porque a gente está tramitando durante um período muito importante, né, das políticas a serem desenvolvidas na cidade, tanto anualmente quanto nos próximos anos, né? E aí, tá pegando aí? Fala, ótimo. E aí é importante a gente destacar aqui algumas atuações. Ontem o nosso mandato puxou uma plenária de extrema importância. Nós conseguimos ouvir muitas pessoas, o que é um processo extremamente importante para o fortalecimento da democracia e desses diálogos. Foram mais de 3 horas e meia de discussão, onde a gente teve a participação de diversas pessoas,
coletivos, entidades, sindicatos, profissionais de educação, ativistas dos animais, das pessoas com deficiência, das mulheres, do povo preto. Tivemos a participação de muita gente que se preocupa com a cidade. E aí eu gostaria de deixar registrado esse momento, porque nós conseguimos fazer com que todas essas demandas passassem a serem pautadas enquanto mandato, para a gente poder construir, né, aqui algumas emendas importantes para poder interferir positivamente. Uma das falas dos ativistas que estiveram presentes conosco na plenária de ontem muito me tocou, e eu pedi esse poema para poder recitá-lo aqui, né, que é falando sobre as pessoas em situação de rua. Eu acredito num projeto para a cidade, para o Estado, para o país, que passe a estar evidenciando as pessoas que estão na posição de mais vulnerabilidade social, econômica, ou que enfrentam uma desigualdade muito latente e existente no nosso país. Se a gente não tem a possibilidade de fazer um tipo de política pensada em todas as pessoas, principalmente nas pessoas mais pobres, a gente, infelizmente, não tem uma política inclusiva. E poder pautar sobre a inclusão, poder pautar sobre o respeito às pessoas que mais precisam, é compromisso máximo desse mandato que se constrói aqui no município de Olinda. Mas voltando ao poema, o poema se chama Não Somos Lixo. E foi escrito por Carlos Eduardo Ramos, né, que é o Cadu, que é uma pessoa em situação de rua nas ruas de Salvador. E existe uma rede nacional que constrói e que contribui com o mandato das pessoas em situação de rua, que está sempre potencializando e dando indicativos de caminhos que a gente precisa pautar institucionalmente através da nossa representação. Não somos lixos. Não somos lixo nem bicho. Somos humanos. Se na rua estamos, é porque nos desencontramos. Não somos bicho e nem lixo. Não somos anjos, não somos o mal. Nós somos arcanjos no juízo final. Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixo. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez e os sonhos da filosofia. Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias nos universos diversos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasma. Existem aqueles que se assustam, não estamos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos, dependemos dos nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixo. E esse poema fala sobre o retrato mais explícito do que é estar numa posição de extrema vulnerabilidade social. Eu, enquanto um representante político, não consigo conceber e muito menos naturalizar pessoas que estão em situações de extrema desigualdade social. Não é natural ter pessoas passando fome. Não é natural ter pessoas não tendo um teto. Não é natural as pessoas não terem acesso aos direitos mais básicos da nossa sociedade. A sociedade brasileira, infelizmente, precisa avançar cada vez mais no avanço dos direitos das pessoas, e é por isso que se faz necessário evidenciar a participação de quem vive a desigualdade no dia a dia e que pode fortalecer a nossa plenária através de muitas contribuições sobre o que se pensa e sobre o que se quer, principalmente porque é importante a gente lutar. A gente vai estar, enquanto mandato, dialogando para que a gente consiga, né, de maneira muito responsável, interferir positivamente nos orçamentos. Né? Já iniciei o diálogo com os meus pares, com o vereador Biai aqui, que sempre se colocam numa posição de escuta para que a gente consiga construir e fazer com que o parlamento da cidade esteja fortalecido, né?
e tivemos diversas considerações que a gente vai estar apresentando, discutindo e dialogando, né? Mas quanto aos diálogos que nós teremos, isso vai ser construído com o tempo. Mas deixar aqui registrado algumas observações importantes também, que a gente acredita que foi algo bastante positivo da gestão, né, em relação à LOA, que é as obras dos Áreas Verdes, destinando 127 mil. Né, a Orla de Olinda vai ter uma destinação de R$ 2.805.000, né, e a construção e recuperação de canais, galerias e lagoas de retenção, a gente também conseguiu conceber como algo bastante positivo a destinação de R$ 8 milhões. Então, existem alguns pontos positivos que a gente parabeniza a gestão e que agora a gente vai estar no diálogo contínuo para fazer com que o que a gente acredita que pode ser também interferido positivamente passe a estar registrado e também, né, compactuado com o alinhamento da população olindense. Eu quero registrar aqui também, nessa casa, que a gente conseguiu, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovar algumas emendas e, infelizmente, por uma questão de erro mesmo, textual, não veio contemplado no PPA. Então, tem algumas emendas que a gente vai estar protocolando, única e exclusivamente, só para poder sanar esse erro, mas que não é nada que altere o que foi construído, pensado, justamente nas emendas que a gente vai estar apresentando, principalmente na LOA. Mas, novamente, me colocar à disposição para que a gente consiga continuamente dialogar positivamente pela cidade, pensando em estratégias positivas para minimizar os impactos que estão sendo causados na vida e nos direitos das pessoas, fazendo um mandato popular, consciente e participativo. Eu tenho muito orgulho de estar à frente de um mandato que, onde eu chego, eu tenho recebido diversas parabenizações, não só pela postura, mas pelo modo de legislar na cidade, com muita responsabilidade. Isso tem sido sentido em todos os setores, em todas as classes, em todos os bairros que a gente tem atuado no município de Olinda, porque é com transparência, compromisso e responsabilidade que a gente transforma a vida das pessoas. Eu costumo dizer que eu acabo sonhando muito, e o meu maior sonho é de poder transformar a vida de muitas pessoas que passam a necessidade e que não têm acesso às oportunidades mais básicas que deveríamos ter, né, principalmente por estarmos numa posição de defesa constante da nossa Constituição. E é nela que eu me apego, através de muita luta, através de muitas noites não dormidas, para poder trabalhar e para poder honrar todas as pessoas que vêem nesse mandato a responsabilidade de representar o povo como tem que ser. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos e a todas da sociedade civil que nos acompanha no dia de hoje. Próximo orador e último orador, o vereador Severino Barbosa Biá. O senhor tem um tempo de irmão Biá, 15 minutos. 15 minutos do vereador Everaldo Silva e 15 minutos do vereador Saulo Holanda. O senhor tem 45 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero agradecer aos vereadores que nos cederam o tempo. No entanto, eu quero dizer que não vou usar esse tempo todo esses 45 minutos. Agradecer ao vereador irmão Biá, vereador Saulo Holanda e ao vereador Everaldo Silva. Dizer que nós estamos nos preparando para a votação do orçamento e do plano plurianual, PPA, na próxima quinta-feira. Dizer que também que o orçamento é uma peça desenvolvida durante o ano todo pela administração, com muito cuidado, né? As diversas secretarias contribuindo com cada uma com sua parcela através dos seus secretários, e que hoje nós estamos com o orçamento na casa e provavelmente, né, vamos votar na próxima quinta-feira. Gostaria de dizer aos vereadores que as emendas precisam ser bem avaliadas pelos vereadores que as propõem, bem como pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Orçamento.
Imagine que nós temos aqui 17 vereadores, a gente não pode fazer um orçamento, transformá-lo, ou não vai conseguir transformar a peça inicial, o orçamento proposto pelo Executivo, em uma quantidade de emendas muito grande, muito grande. E é preciso que os vereadores entendam isso. Então nós vamos avaliar, nós vamos discutir ainda de hoje para amanhã algumas situações de emendas para que nós saibamos o que será possível incluir ou modificar ou aditar ao orçamento, à lei orçamentária. De sorte que é importante que todos aqueles que propuseram alguma emenda entendam que não é exatamente como a proposição chega à comissão e aqui na casa, no plenário, ela vai ser votada e aprovada, porque não tem como. Nós estamos avaliando tudo isso. Outro ponto, senhor presidente, eu ouvi o discurso do vereador Vinícius e o poema que ele recitou acerca dessa questão de população de rua. A administração, através da Secretaria de Direitos Humanos, vem há um longo tempo estudando a viabilidade de que haja o acolhimento VIP na cidade de Olinda. Isso é proposta antiga até de outros mandatos nossos, de outros vereadores, e que é necessário, é importante, é fundamental que haja essa casa de acolhimento VIP, porque não é bom a gente ter uma cidade, patrimônio da humanidade, uma cidade secular. Ontem eu estava vendo que, até por uma questão que tem uma cidadela na Itália, que está dando um título ao presidente daqui, eu estava vendo que Roma já tem 2.700 e tantos anos, né? Olinda tem menos de 500. 487, se não me engano agora, né? O 6 vai para 7, né? E nós somos uma cidade, ou a nossa cidade, patrimônio da humanidade, precisa de resolver essa situação. E eu quero dizer ao vereador e a todos os que nos ouvem que há essa vontade do prefeito Lupécio, da Secretaria de Direitos Humanos. O problema é que, para viabilizar tudo isso, é complicado. Hoje nós temos nas ruas algumas pessoas com problemas de saúde mental, né? A gente tem isso. É difícil a gente ver essas situações, é desconfortante para nós, né? A gente não se sente confortável vendo pessoas na rua, pessoas iguais a gente, mas que estão naquela situação, conforme Vossa Excelência acabou de expor. No entanto, há esse interesse, essa vontade, e eu sei que a administração do professor Lupécio, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a essa definição, a esse trabalho, a concluir esse trabalho para esse acolhimento VIP. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de colocar é a questão da vacina, vereador Ricardo Souza. Vossa Excelência, que sabe tanto de saúde, que as pessoas não ouvissem aqueles que realmente não querem tomar a vacina ou não vão tomar. Cada um tome sua vacina para o bem nosso, o bem do próximo e o bem do Brasil e da humanidade. Ontem o Brasil foi notícia nacional e internacional. Infelizmente, o Brasil foi notícia negativa, nacional e internacional. Seria bom que as pessoas ouvissem, lessem o que aconteceu ontem e dissesse, até se alguém tem uma ligação direta com o presidente, para que ele pare com uma situação dessa, que é inadmissível que se venha colocar a vacina
numa situação do que foi colocado. Então, o mundo todo está estarrecido. Eu li muitas matérias ontem, olha, é triste, e a gente sabe que a vacina é necessária. Ontem eu tomei, inclusive, mais uma dose, a terceira dose, graças a Deus, graças ao SUS, graças a nós todos, ao programa de vacinação, que é amplo e de longos anos no Brasil, e espero que todos o façam, para que nós possamos ter um país, logo, logo, totalmente imunizado e que nós voltemos aos dias normais. E só a vacina, eu quero enfatizar isso aqui bem claramente, só a vacina vai trazer essa tranquilidade para nós. Então, quem puder ajudar alguém a tomar a vacina, que ajude, porque a vacina será fundamental. Encerrando, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós todos aqui estamos imbuídos dessa responsabilidade com o orçamento e com a administração Lupécio, com as coisas da cidade, com a melhoria da cidade. E nós que estamos discutindo essa questão do orçamento, essa questão do crédito que vamos ter em breve para uma requalificação de várias partes da nossa cidade, que será muito importante para que nós tenhamos melhores condições de desenvolvimento econômico na cidade de Olinda. Então, os créditos, o nosso orçamento e tudo, enfim, que a Prefeitura está nos propondo para aprovação, que nós estamos discutindo aqui e com certeza aprovaremos, será em prol do município de Olinda. Então é importante que nós saibamos dessa situação, é importante que nós tenhamos tudo isso em mente para que nós possamos votar e aprovar um orçamento que venha trazer grandes benefícios para a população de Olinda nessa retomada em 2022. Concedo a parte ao vereador Vinícius Castelo. Muito obrigado, vereador Biai. Só para poder reforçar aqui, agradecer a sua fala. Tenho dialogado com o vereador Biai, sei do seu compromisso, e novamente reforço o meu respeito por Vossa Excelência e que a gente consiga, vereador, através de muito diálogo, conseguir contemplar essas populações mais vulneráveis. Sei que o senhor vai estar em diálogo constante nesses próximos dias e reforço aqui a minha abertura para que a gente consiga construir em conjunto e reforçar essas pautas que a gente defende. Mas falando sobre algo que o senhor abordou aí, sempre o senhor, quando fala, acaba me recordando sobre algo que eu poderia falar, mas eu acabo esquecendo, só para poder também reforçar a sua fala e deixar registrado o meu repúdio, novamente, a esse genocida, porque não pode nem chamar de presidente, né? E aí eu queria estar ao lado do senhor nessa fala de repúdio a uma pessoa que abra a boca para poder dizer que a vacinação está dando AIDS nas pessoas. Veja que absurdo, vereador. Você, na qualidade de presidente da República, abrir a boca para poder dizer que as pessoas estão sendo contaminadas pela AIDS. Já há um estigma muito grande, porque esse canalha, ele sabe com quem ele mexe. A gente que participa de muitas questões voltadas à política, a gente tem discernimento, vereador. Só que existem muitas pessoas que não têm sequer acesso à internet. E as poucas que têm acabam sendo influenciadas por uma pessoa que está no mais alto cargo público desse país, e que se aproveita desses estigmas e acaba novamente ficando com medo. A consequência de um discurso como esse é a morte. Porque muitas pessoas vão deixar de se vacinar com medo de pegar AIDS, porque tem um palhaço propagando fake news como água. Parabenizar também aqui o Facebook, o Instagram e o Twitter por estar derrubando esses discursos que de nada traz diálogos e união para o nosso país.
deveria, os cidadãos que ainda apoiam esse canalha, ter vergonha de abrir a boca e defender um político que de nada traz positividade para o nosso país. A AIDS sempre foi um tabu e sempre esteve associado à comunidade LGBT, inclusive. Muitas pessoas, inclusive as mais ignorantes, onde a discussão do que é o preconceito ainda não chegou, ainda associa a comunidade LGBT à AIDS, como se a gente fosse um poço, né, de doenças sexualmente transmissíveis. E aí ele se aproveita novamente do ódio para poder matar muita gente. Então eu quero aqui me juntar ao senhor nesse repúdio a um político que ficará marcado na história desse país como atraso, como exemplo do que não ser, como incompetência, como retrocesso. Não há outro não. Há os políticos que ainda se aproveitam e que não têm a coragem de se posicionar contrário ao que se coloca como Messias para benefício pessoal e que também estarão manchados na história da democracia desse país. Porque o legado democrático continuará e fará questão de varrer da história todos aqueles que se colocam numa posição fascista e preconceituosa que está fazendo com que esse país só venha até ladeira abaixo. A gente está sendo envergonhado mundialmente. A gente não tem representação. E o senhor trazer para essa casa, novamente, o repúdio de quem associa a vacinação à AIDS é de extrema importância para que esses discursos não sejam propagados na nossa cidade. Parabéns, vereador. Incorporo a parte do vereador Vinícius. Queria dizer o seguinte, que inclusive, olha, essa situação é delicada, porque é em defesa da população. A população tem que entender que a vacina é importante. Ontem mesmo houve o posicionamento do presidente da Câmara Federal, né, o próprio Lira, né, e a comunidade médica. Então, eu acho que é importante que nós, vereadores, que militamos aqui na cidade, façamos também a nossa parte de não deixar que a população, que junto de mim tem alguém que não quer tomar vacina. Ou não tem junto de algum dos senhores vereadores. Sempre tem alguém. Então, é importante que nós informemos as pessoas que tomem a vacina para o bem da nossa cidade, dos nossos bairros, das pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, dos nossos amigos e familiares. E não ouçam. Vamos ouvir a ciência. Acima de tudo, nesse momento, a gente precisa de ouvir a ciência. Então, esse é o nosso posicionamento enquanto vereador aqui nesta casa, porque não se pode aceitar que as pessoas não tomem a vacina. Concedo a parte ao vereador Labanca. Queria agradecer a Vossa Excelência pelo aparte. O que eu, inclusive, esses dias, estava pensando sobre isso, vereador, sobre a questão de muita gente não estar sendo vacinada, né? Mas eu acho que é menos por conta do negacionismo, mas por conta do acesso mesmo da população à informática, a fazer agendamento. Inclusive, a gente está preparando até um requerimento, mandando para a Secretaria de Saúde, pedindo para ampliar essas vacinas para os postos de saúde, que tenham um contato mais diretamente com aquela população que necessita e realmente estão excluídas, porque se não tiver o executivo próximo chamando para ser vacinada, essas pessoas vão ficar sem tomar a vacina, que é a comunidade mais carente, a população mais carente que está sem acesso à vacina por conta de agendamento, por conta da burocracia que existe, né? Eu acho que como já vacinou uma parcela boa da sociedade, talvez não agora, mas um pouco mais adiante, e a gente começa a fazer um planejamento de colocar essas vacinas nos postos de saúde. A minha filha fez 1 ano e 1 mês, então foi super tranquilo para levar todas as vacinas tem no posto de saúde. E
às vezes as enfermeiras que aplicam estão lá sem fazer um trabalho assim, vamos dizer, com folga, entendeu? Por exemplo, se eu for de manhã cedo, tem fila, mas se eu chegar lá 9h30, 10 horas, já não tem nem fila para se vacinar. Então, é um trabalho que eu elogio da gestão, essa questão da vacina com a saúde, mas a gente precisa pensar, já que já está chegando num patamar de um quantitativo vacinado significante, a gente colocar isso nos postos de saúde sem agendamento. As pessoas vão lá, têm acesso, né, desburocratizado. É isso que a gente precisa. Com relação ao negacionismo, graças a Deus a população brasileira ela não é negacionista, né? E isso eu acho que não tem muito a ver com ideologia partidária. Por que eu digo? A Rússia, que é um país comunista, tem um povo extremamente negacionista. Não está se vacinando, né? É um país comunista e agora mesmo, esses dias, estava no lockdown. Enquanto a gente está saindo dessa faixa, porque a população está se vacinando, está se cuidando, lá, que é um país comunista, né, está no lockdown porque o povo é negacionista. Nos Estados Unidos mesmo tem uma dificuldade grande, negacionismo grande, e é um país capitalista. Então, acho que isso aí não tem muito a ver com ideologia partidária, com o governo, mas sim com a população. Aqui no Brasil, eu acredito que o negacionismo é pouco. Eu vejo muita gente que apoia Bolsonaro, que é aquele fanatismo doente, né? Que a gente vê se vacinando, se cuidando. Então, existe, apesar do presidente erradamente influenciar negativamente com relação à vacina, a gente vê que a população, ela quer se vacinar, ela quer ter acesso. Agora, comunidades carentes, que precisam de agendamento, que não tem uma orientação, que não tem um assistente social próximo, né, que faça aquele trabalho, eles estão sem acesso, né, sem acesso à vacina porque não está conseguindo agendamento. Então, eu acho que, eu não sei agora, porque depende da gestão, mas chegou um momento de colocar nos postos de saúde e as pessoas começarem a ir para lá sem agendamento. Obrigado pela parte, vereador, irmão. Incorpora a parte Obrigado. do vereador Labanca. E concluindo, senhor presidente, eu quero dizer que a administração do professor Lupécio, ela tem se preocupado, a Secretaria de Saúde, inclusive com ônibus, né, circulando, né, a vacinação. Ontem mesmo estive no pátio, totalmente tranquila, bem coordenada. Então a administração da cidade de Olinda, através do prefeito Lupécio e as secretarias, estão tendo todo o cuidado, estão fazendo o trabalho que tem que ser feito para que a população não deixe de se vacinar. É importante para que nós tenhamos o retorno, né, a volta à normalidade muito em breve. Então é importante que todos nós, vereadores, temos sempre junto da gente uma quantidade de pessoas, né, que contacta conosco diariamente. Então essas pessoas precisam ser orientadas. Nós não deixamos de estar atendendo a população. Então, nesses momentos, se a gente verificar que tem alguém relutando em não tomar a vacina, nós temos mais que fazer o contrário, fazer com que essa pessoa adote a vacina, tome a vacina, que é o caminho mais tranquilo para nós erradicarmos de uma vez por todas esse vírus, né? Esse vírus da Covid, né? O coronavírus, para que nós tenhamos em breve um retorno à normalidade na nossa cidade, nos nossos bairros, no nosso estado e no Brasil e no mundo todo. É importante que nós todos tenhamos essa consciência e não nos deixemos iludir por notícias erradas, notícias falsas, informações distorcidas, e que a população, às vezes, conforme disseram os vereadores que nos apartearam, às vezes a população, alguém acha que é normal, porque eu já ouvi alguém dizer que tinha medo de morrer.
Medo de morrer pela vacina. Vacina vem de quantos e quantos anos? Eu acho que a mais antiga é a Sabin, né? É Albert Sabin, né? Da paralisia infantil, né? Aqui no Brasil, se não me engano. Quantos anos, né? A gente sem problema. Aí outro já vem dizer que a vacina atual, ela foi resolvida ou descobriram em pouco tempo. Só que hoje a gente tem um sistema tecnológico que não era de 50 anos atrás, né? A tecnologia hoje, ela é super avançada. Nós sabemos que no ano passado, quando começou a se discutir essa questão da vacina, mais de 100 países estavam num consórcio para descobrir, para resolver o problema da vacina. E alguns países hoje têm a vacina. E eu acho que todos nós devemos estar seguros, porque eu estou seguro da vacina. E acho que as pessoas que já tomaram não tiveram nenhum problema. Então, nós precisamos, devemos ajudar aqueles que estão em dúvida, não deixar a população nossa sem a vacina porque está com alguma dúvida. Então, esse apelo nós fazemos aqui, porque a nossa administração, a administração municipal, está imbuída dessa responsabilidade através do prefeito, através das secretarias, através da Secretaria de Saúde, para que a população toda de Olinda seja imunizada. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos vereadores que nos concederam seus tempos. Com o livro de oradores encerrado, abro a ordem do dia e peço ao vereador Ricardo Souza que faça a leitura dos presentes. Questão de ordem, presidente. Tinha falado com você que eu tenho o meu Questão tempo. de ordem, vereador Tostão. Eu queria usar o meu tempo. Que eu tenho. Tostão, Pois não. o senhor está com a palavra, o senhor pode falar. O senhor tem 3 minutos. O que eu tenho que falar, 3 minutos é muito pouco. Eu tenho o meu tempo aí, presidente. Eu solicitei 15 minutos, como os demais vereadores. Senhor presidente, peço que a Vossa Excelência bota a ordem do dia, senhor presidente. Felizmente, vamos atender o regimento, senhor presidente. Não entendi, vereador. Vamos atender o regimento. Eu tenho... Mas ele tinha tempo, tem tempo aqui. Mas ele não estava presente. Ele tem senhor tempo aqui no livro de oradores. Mas ele Deixa ele concluir para a gente não alongar a nossa sessão. 3 minutos, senhor presidente. Eu solicitei os 15 minutos para... Questão de ordem, vereador. O senhor tem 3 minutos, viu? Inicia aí para a gente encerrar. O que eu tenho para falar, 3 minutos não vai ser possível. Então, eu vou deixar para a próxima quinta-feira. 5 minutos dá, vereador? O senhor tem 5 minutos? Não, pode ficar para a próxima quinta-feira. Então tá ok. Então encerramos o livro de oradores e peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos presentes da ordem do dia. Bom dia a todos e a todas novamente. Presente na ordem do dia da 48ª reunião ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2021, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Pechanista. Ausência justificada, vereador Jesus Araújo, Flávio Nascimento, Jorge Alguerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai. Eu solicito que o Biaitone Magalhães, solicito que o vereador Vinícius Castelo compareça ao plenário. Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Tem 16 vereadores presentes, senhor presidente.
16 vereadores presentes, senhor presidente. Com a totalidade de 16 vereadores presentes, declara a ordem do dia aberta. Primeiro projeto. Primeiro projeto. Projeto de decreto legislativo. Projeto de autoria do vereador Jojo Guerra. Concede título de cidadão de Olinda ao senhor André Ferreira Rodrigues. Parecer da Comissão de Legislação. Pela constitucionalidade e legalidade. E parecer da Comissão de Educação. Pela aprovação do presente projeto, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, como é um título de cidadão, é nominal. Aí, coloca em discussão o título de cidadão do senhor André Ferreira. Quero discutir. Em discussão. O autor quer discutir. Discutir. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Quero pedir licença aqui para tirar a máscara. Quero agradecer a Deus por esse momento, mais um dia de a gente estarmos aqui juntos e reunidos por uma Olinda melhor. Quero agradecer pela vida de cada um. Quero agradecer por Deus não estar me concedendo essa oportunidade de estar aqui discutindo sobre essa pessoa, o nosso deputado André Ferreira, nosso deputado federal, o qual tem se empenhado de ajudar de muitas formas aqui no nosso município. É por isso que eu, Jojo Guerra, estou trazendo para essa casa para ser votado com esse título de cidadão, o qual tem ajudado toda a sociedade de Olinda, tanto na parte social como a parte cultural. A social, ele tem feito um belo trabalho no nosso município, quando essa família Ferreira tem se empenhado em trazer aqui, e somos de uma linhagem cristã, ele tem trazido aqui alguns cultos evangélicos, e tem resgatado vidas essas que às vezes está dentro de um processo difícil, né, de drogas, de bebedeiras, e através do Evangelho de Cristo tem salvado vidas. Não deixa de ser um trabalho importante na sociedade olindense. E, além do mais, onde eu, com 23 dias de mandato nessa casa, o André Ferreira nos ajudou com essa emenda parlamentar ali no Alto Cajueiro, para construir justamente uma caixa d'água, onde vai beneficiar quase 20 mil pessoas em toda a Águas Compridas, uma boa parte da Águas Compridas. Então, é de grande valor de eu estar aqui hoje, representando nosso deputado André Ferreira, e tem contribuído também com a nossa gestão, tem contribuído com ações sociais em algumas associações. Então, gente, é isso aí. Eu quero agradecer aos companheiros que puderam nos ajudar. Eu fico grato desde já. E é o que eu já tinha discutido aqui em outro momento, que esse é o nosso papel, fazer uma política coerente, política essa de trazer essas pessoas para ajudar nosso município. Como já foi falado aqui, nosso município é o terceiro do nosso estado, porém há uma dificuldade em seus impostos, em sua arrecadação de impostos, que é muito difícil. É o terceiro município do nosso estado, mas é o 12º em arrecadação. Então, nada mais, nada melhor do que cada um de nós que pudermos ajudar com essas emendas parlamentares para ajudar nosso prefeito, professor Lupécio, para desenvolver muito mais no nosso município. Então, essa é a minha fala. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui estão. Meu muito obrigado, senhor presidente. Quer discutir, presidente? Queria discutir, presidente. O vereador Tony Magalhães vai discutir. Bom dia a todos e a todas. Não poderia deixar de registrar aí e parabenizar Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa, né, de dar o título de cidadão a André Ferreira. Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e vi do compromisso dele com a cidade de Olinda.
Então, Vossa Excelência está de parabéns, Jojó Guerra. Parabéns, só isso. Muito obrigado. Obrigado, Tony. Próximo vereador, o vereador Vladimir Labanca. Queria parabenizar o companheiro Jojó Guerra pela iniciativa, presidente do meu partido, uma pessoa séria, né, comprometida com não só Olinda, com o estado de Pernambuco, uma família aí que está pleiteando governar o estado de Pernambuco, né, que vem fazendo uma grande gestão, o irmão lá em Jaboatão, e vem trazendo recursos para a cidade de Olinda, que é o mais importante, que a gente precisa muito diante da situação de arrecadação, né, o custeio da cidade com a densidade demográfica muito grande. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, pode contar com o meu voto, né, estamos aqui à disposição. Parabéns, vereador. Obrigado, Labanca. Vereador Labanca. Ainda em discussão, Presidente, Senhor presidente. vereador Bruno de Mello. quero dar os parabéns a Vossa Excelência aí, Jojó Guerra, por ter concedido aqui junto com a Câmara o título de cidadão ao deputado André Ferreira, um deputado que tem contribuído muito com o município da cidade de Olinda, através das suas emendas, e é uma pessoa do bem que tem contribuído para o estado de Pernambuco. Parabéns, Jojó Guerra. Obrigado, vereador Bruno. Bruno de Mello. Próximo vereador, o vereador Everaldo Silva. Amigo Jojó, também quero lhe parabenizar aí pela iniciativa. Eu acho que a atuação do deputado André Ferreira tem agregado muito valor aqui no nosso município e nada mais justo do que ele receber essa importante comenda. Tem meu apoio, tem meu voto. Obrigado, Parabéns. nosso vereador, vereador Silva. Próximo orador, a vereadora Denise Almeida. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar o vereador por esse título de cidadão olindense, a esse deputado que tem feito a diferença no estado. Então, parabéns, vereador, e que Deus abençoe cada vez mais a família André Ferreira. Amém, vereador. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereador Vinícius Castelo. Parabenizar o vereador Jojó Guerra, porque atuar dentro de um espaço territorial, Jojó, como você atua, que é de extrema vulnerabilidade, a gente sabe daquela área como é, né? É também entender que a gente precisa trazer recursos para a cidade e fazer essa articulação, né, com a pessoa que está comprometida a fortalecer os recursos destinados para Olinda, é de se parabenizar, porque a gente precisa. Nós somos o terceiro maior município no estado, Jojó, mas a gente não tem uma arrecadação como a gente poderia ter. E quanto mais recursos trazer, né, e também dar como resolutiva, né, essa homenagem para o deputado, se faz necessária a parabenização para que a gente consiga cada vez mais reforçar e que o deputado continue, através de sua ponte de atuação, principalmente naquele território, a fortalecer a nossa cidade. Parabéns, vereador. Obrigado, Vinícius Castelo. Ainda em discussão, Discutir. vereador Flávio Nascimento. Gostaria de parabenizar a Jojó Guerra, né? Foi excelente escolha do nome de André Ferreira, porque é uma pessoa que vem contribuindo muito para a nossa cidade. Jamais votarei contra esse projeto dele, mais do que merecido. Parabéns, Jojó Guerra. Obrigado, vereador Flávio Nascimento. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, peço ao primeiro secretário que faça a votação, que a votação é nominal. Votação nominal do projeto de lei de autoria do vereador, projeto de decreto legislativo, autoria do vereador Jojó Guerra, que concede título de cidadão ao senhor André Ferreira Rodrigues. Como vota, vereador Cristão? Eu voto favorável, né? E parabenizar o meu amigo Jojó, né? E pessoas que traz recursos para Olinda, a gente tem que estar sempre louvando aqui, né? Então, favorável. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Irmão Biá? Favorável. Como vota o vereador Bruno de Mello? Favorável. Como vota a vereadora Denise Almeida? Favorável. Vereador Everaldo Silva? Favorável. Vereador Felipe Nascimento?
Favorável e parabenizo. Vereador Misael Obrigado, Pressionista. vereador. Ausenta. Misael Pressionista, ausência. Tá lá? Não lhe vi não, vereador, me desculpe, perdoe. Como vota o vereador Misael Pressionista? Não está pegando lá o dele, não. Agora. Vossa Excelência, o senhor não está me vendo não, Vossa Excelência? Não vi, tá. Vossa Excelência estava escondido atrás da vereadora Dete aí, Tô quietinho. escondido, tô aqui Não lhe vi não, me desculpe, me quietinho. perdoe, vereador. Eu estou aqui quietinho, favorável. Vereador Jardim Araújo, ausência justificada. Como vota o vereador Flávio Nascimento? Favorável. Vereador Jojo Guerra. Quero agradecer desde já. Favorável, sim. Como vota a vereadora Dete Silva? Favorável. Como vereador Ricardo Souza, favorável. Como vota o vereador Saulo Holanda? Favorável. Vereador Biai. Favorável. Vereador Túlio Magalhães. Favorável. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. Vereador Vladimir Labanca. Favorável, presidente. 16 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, senhor presidente. Aprovado o título de cidadão do senhor André Ferreira. Próximo projeto. Obrigado a todos. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei 37. Autor, vereador Flávio Nascimento. Dispõe sobre a ação preventiva denominada pré-natal masculino no município de Olinda. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Saúde. É pela aprovação do presente projeto, senhor presidente. Coloque em discussão. Em discussão, projeto de lei número 42/2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovado. Só fazendo a correção, senhor presidente. É projeto de lei 37, do autor vereador Flávio Nascimento. Desculpa, é o primeiro projeto. Em discussão, projeto de lei número 37/2021, de autoria do vereador Flávio Nascimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovado. Dando continuidade, projeto de lei 42, 2021, autor Flávio Nascimento, institui o programa Educação Financeira nas escolas da Rede Municipal de Olinda. Parecer. Contém uma emenda modificativa 42, do projeto de lei 42, emenda modificativa do artigo 1. Modifica o artigo 1, que passa a ter a seguinte redação. Fica instituído o programa Educação Financeira nas escolas localizadas no município de Olinda. Também tem uma emenda supressiva. Emenda supressiva suprime o artigo 2º do projeto de lei. Fica dessa forma. As escolas da rede municipal de ensino poderão incluir em seus componentes curriculares, em caráter complementar, conteúdo programático de informação e orientação sobre o tema educação financeira. Tem essas duas emendas, senhor presidente. Emenda número 1 modificativa. Coloque em discussão a emenda número 1, modificativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovado. Segunda emenda modificativa. Supressiva agora. Supressiva. Então, a emenda supressiva do projeto 42. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovado. Agora o projeto. Com as emendas, senhor presidente, com as emendas aprovadas, parecer da Comissão de Legislação e Justiça. É pela constitucionalidade do presente projeto e o parecer da Comissão de Educação é pela aprovação do presente projeto, senhor presidente. Agora coloco o projeto na íntegra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontram. Aprovado o projeto número 42/2021. Próximo projeto. Projeto de lei 45/2021, autor Vinícius Castelo. Dispõe sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas no âmbito do município de Olinda que resultem em despejo, desocupação ou remoção forçadas enquanto perdurar a pandemia e seus impactos causados pelo agente coronavírus. Parecer da Comissão de Legislação.
é pela constitucionalidade e legalidade. E o parecer da Comissão de Saúde, Higiene e Assistência Social é pela aprovação do presente projeto, senhor presidente. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir. Discussão. Vereador Vinícius Castelo. Só para poder reforçar, pedir o voto dos meus pares, eu faço parte, né, de uma rede nacional no combate à desigualdade. A gente tem uma vereadora muito atuante aqui na causa dos direitos de moradia, que é a vereadora Dete Silva, né, e a gente sabe que isso é um direito mais básico das pessoas. A gente está ainda no período da pandemia, a vulnerabilidade é constante, as pessoas estão sendo despejadas dos seus locais na qual ocupam, e esse projeto ele vem para poder dar suporte, né, de maneira legal às pessoas que estão sofrendo com as consequências mais absurdas desse período que a gente está passando. Então, é um projeto discutido com a sociedade, com o movimento, né, de ocupação sem teto, e que a gente pode agora dar um suporte e fazer um alinhamento federal, porque já foi aprovado, estadual, porque também já foi aprovado em Pernambuco, e agora reforçar esse projeto aqui no âmbito municipal. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 140, 2021, autora, vereadora Denise Almeida, dispõe sobre a obrigatoriedade da criação e a manutenção de ficha de identificação de crianças e adolescentes que se hospedam em hotel ou estabelecimentos congêneres e da outras providências. Tem uma emenda modificativa, senhor presidente. A emenda modificativa modifica o artigo 1. Só tem essa emenda, senhor presidente. Coloco em discussão a emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneçam como se encontram. Agora o projeto. O projeto com a emenda modificativa, senhor presidente, tem o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. É pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto. E o parecer da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos é pela aprovação, senhor presidente. Agora o projeto na íntegra, com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão. Quero discutir, senhor presidente. A autora vai discutir. Eu quero pedir aos pares que, pela aprovação do projeto, esse projeto eu coloquei em pauta hoje exatamente pela quantidade de crianças que têm desaparecido e também sido abusada nessa pandemia. Podemos ver, né, a quantidade de crianças que a violência aumentou, não somente as mulheres, mas as crianças e idosos. E esse projeto de lei eu coloquei hoje pensando exatamente na proteção de nossas crianças e adolescentes. Portanto, eu peço aos meus amigos e amigas para que possamos aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Senhor presidente. Vereador Vinícius Castelo. Parabenizar a sensibilidade e o diálogo constante que a vereadora Denise Almeida tem tido para poder fortalecer projetos que tenham um impacto direto na vida, principalmente do futuro dos cidadãos e cidadãs olindenses, Denise. Pensar nas nossas crianças é pensar no respaldo dos direitos que a gente precisa dar constantemente, porque as violências e os abusos são constantes. E muito me orgulha a senhora estar pautando aqui nesta casa sobre estratégias de segurança para que a gente consiga minimizar tudo que tem ocorrido, né, diante, obviamente, desse sistema tão cruel que acaba atingindo de maneira muito triste as nossas crianças. Parabéns, vereadora. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Senhor presidente. Quero discutir. Vereador Ricardo Souza vai discutir. Quero discutir. Primeiro, queria agradecer aqui a vereadora Denise Almeida por estar trazendo esse projeto para o nosso município, vereadora. Muito importante para a gente garantir uma segurança tanto das nossas crianças quanto das crianças que visitam o nosso município. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar sendo um espelho para os demais municípios e que a gente possa ter a cada dia mais a criança e o adolescente também como prioridade aqui dentro do nosso município. Vossa Excelência já tem uma excelente atuação aqui no âmbito da defesa das mulheres, do direito das mulheres,
E eu só tenho aqui a parabenizá-la e fico muito satisfeito. Li o projeto aqui na sua íntegra. Fico muito satisfeito em poder votar favorável nesse projeto. Obrigado, vereador. Em discussão ainda o vereador Jojo Guerra. Quero parabenizar a vereadora Denise por essa bandeira, Denise, que você tem levantado no nosso município em prol das mulheres, das crianças, dos adolescentes. É de grande importância que você tem feito aqui no nosso município. Parabéns. Muito obrigado. Vereador. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovado. Encerrados os projetos de lei, agora os requerimentos. Requerimento 1582, vereador Saulo Holanda, requer voto de aplauso e congratulação ao comandante do Exército do Estado de Pernambuco, Paulo Sérgio Nogueira, pela conquista da nova série de escolas de formação e graduação de sargentos de armas, ESA, no Estado de Pernambuco. Senhor presidente, vou ler os três votos de aplauso e solicito que Vossa Excelência, se possível, coloque votação em bloco. Requerimento 1583, 2021, autor vereador Saulo Holanda, requer voto de aplauso e congratulação ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, deputado Heriberto Medeiros, pela conquista da nova sede da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Armas do Estado de Pernambuco. Requerimento 1592, vereador Saulo Holanda, requer voto de aplauso e congratulação ao governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, pela coordenação e articulação para a vinda da nova Escola de Sargentos e Armas do Estado de Pernambuco, senhor presidente. Em discussão, o autor vai discutir. Quero aqui meu requerimento feito aí ao comandante do Norte-Nordeste, o coronel Paulo Sérgio Nogueira, pelo seu empenho em trazer a nova escola de sargento de formação de nível superior tecnológica, ao presidente da Assembleia, que é uma conquista que veio durante esse período, botando em pauta, conversando com o governador Paulo Câmara, para trazer para aqui para o Siminique, aqui na divisa entre Abreu e Lima e Paudalho, trazer uma escola para o nosso estado. E então, a sensibilidade também do governador Paulo Câmara em ceder aquele espaço lá com 75 quilômetros, aonde vai fazer formações durante 12 meses, cada ano, mais de 10 mil jovens que estejam interessados em ingressar na escola de sargento do Exército Brasileiro. Por isso que eu fiz esse requerimento, que eu sei da conquista do governo federal, que só existe 2 escolas uma é em Atalaia, Minas Gerais, e a outra é Nilton, não me recordo, mas são 2 escolas. E a maior escola de sargento vai ser no nosso estado, em Pernambuco, aqui entre Abreu e Lima e Paudalho. Então eu fiz esse requerimento pela conquista do deputado e presidente da Assembleia, Heriberto Medeiros, pelo seu empenho, ao governador Paulo Câmara também pelo seu empenho. Nós sabemos que o Exército é federal, mas teve que ter o apoio da Assembleia Legislativa, principalmente, e do governador, para poder ceder aquele espaço lá, e do comandante que teve essa conquista, o comandante Paulo Sérgio. Então, coloque em discussão os votos de aplauso do deputado Heriberto Medeiros, o governador Paulo Câmara e o comandante Paulo Sérgio Nogueira. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como se encontra. Aprovados os 3 requerimentos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tostão. Eu queria também lembrar aqui, né, em primeiro lugar, parabenizar, né, ao deputado, presidente da Assembleia Legislativa, e parabenizar o governador Paulo Câmara. Mas a gente não poderia esquecer que o deputado federal Augusto Coutinho, ele lutou muito também para trazer isso aqui para Olinda e para Pernambuco. Então, é um registro que eu queria registrar, que Augusto Coutinho, ele também participou desta luta para trazer para a nossa cidade. Obrigado. Com certeza, vereador. Lembrar também do deputado Augusto Coutinho,
que é do Solidariedade, partido que eu faço parte também, o Solidariedade, e de toda a bancada federal do Estado de Pernambuco e a bancada estadual do nosso Estado. Então, não tendo mais o que deliberar, vou pedir um voto de pesar para a mãe de uma servidora aqui, que é a senhora faleceu, dona Valdete Ribeiro de Vasconcelos, mãe da servidora Tainá, do gabinete do vereador Jesuíno Araújo. Tem mais alguma coisa a deliberar? Está encerrado o expediente, está encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Então, com o expediente encerrado, declaro encerrada a sessão e convoco a próxima para quinta-feira, no dia 28/10, onde vai ser votado a nossa LOA e o PPA. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Agora o voto de pesar.